Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite, né? É a primeira vez que eu entro tão tarde numa live, mas sabe por quê? Tem uma live que já estava planejada para fazer há tempos e eu tô sempre, né, prorrogando, que é exatamente o que tá escrito aqui, ó, Mac. E não é MC não, é Mac mesmo, Mac de McDonald's. Eu dividi com vocês a minha experiência com o Mac, porque é algo assim muito importante, assim como ser fã é muito importante na minha vida, o Mac também. O Mac ensinou muita coisa. O, o tempo que eu fiquei no Mac ajudou a formar a minha personalidade. Então eu trabalhei duas vezes no McDonald's. Trabalhei no McDonald's de Sorocaba, na SOC, que era no antigo Esplanada Shopping, que agora é Iguatemi. E trabalhei aqui em São Paulo na ANR, que é na loja da Ana Rosa. Então, é uma coisa assim que foi tão boa para mim, uma experiência tão boa que eu comecei pela segunda vez, né? Eu tive a primeira experiência, foi tão boa para mim que eu vim para São Paulo e também aqui trabalhei no Mac. Enfim, eu trabalhei no McDonald's de Sorocaba, na SOC. No final de 97, entrei no dia 21 de novembro de 97 e saí. Não, eu entrei dia 24 de novembro, eu saí dia 21 de dezembro do outro ano. Eu saí antes do Natal, alguns dias antes do Natal. E em janeiro eu já estava morando em São Paulo. Essa, para mim, porque eu digo que é uma experiência inesquecível. O Mac abre portas. Inúmeras vezes que eu fui fazer entrevista, porque eu fiquei 14 anos na área de alimentação, 14 anos não são 14 dias. As portas se abriram para mim todas as vezes que eu falei, trabalhei no McDonald's, porque as pessoas entendem que quem trabalhou no Mac aguenta qualquer coisa. Porque assim, a gente trabalha muito, né? Ganha pouco e aprende muito. A gente aprende disciplina, né? A gente aprende agilidade. Eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa das gerações de agora, mas a minha geração dos anos 90, do final dos anos 90, ensinou muita coisa. Tanto que a gente tem um grupo lá com o pessoal da SOC e muitos, né, desses ex-funcionários são gerentes, têm cargo de gestão, alguns trabalham até fora do país, porque eles podem comprovar que realmente a gente dizer que trabalhou no Mac nos abre portas e portas assim, oportunidades muito boas. Tem gente que continua na área, ainda continua no Mac, tem gente que tá no Subway, tem gente que foi para outras áreas, outro tipo de comércio, né? Não somente comércio alimentício, mas podemos dizer que estamos todos bem. Até quem mudou totalmente de área, né? Está muito bem, são ótimos funcionários, né? Ótimas funcionárias, porque nós tivemos essa base, que foi o McDonald's. Como eu falei, a gente trabalhava muito, ganhava pouco e se divertia muito. Oi, Thaís, oi, Everton, tudo bem? A gente trabalhava muito no Mac, no sentido de que os nossos gerentes faziam com que a gente prestasse um bom atendimento. Né? Hoje em dia eu vou no Mac, eu vejo as pessoas assim trabalharem às vezes. É que é uma outra geração. Não com tanta vontade como a gente tinha, porque a gente tinha ó, sangue no zóio, como diz agora. Né? Quem trabalhou comigo, principalmente no balcão, no caixa, a gente competia um com o outro, quem atendia mais rápido, quem atendia o maior número de pedidos em menos tempo. Né? A gente fazia no balcão, né? Tanto quem era o caixa, quem era o apoio, que é a pessoa que auxilia, né? Que vai montando os pedidos. O canário, que é a pessoa que tira o pedido antecipadamente, que fica lá na fila, né? Fica no meio das filas e tirando o pedido. A gente tinha um trabalho em equipe maravilhoso. E o nosso atendimento era de excelência. Nós fomos uma equipe maravilhosa, tanto o diurno
O noturno, a abertura, o fechamento. O pessoal do McDonald's dos anos 90, a gente arrebentou, né? Espero que o Claudião reconheça isso, né? Que os nossos ex-líderes reconheçam isso, né? Que a gente foi uma equipe ímpar, né? Aí abriu-se outras lojas, tinha o Drive, e daí o meu ex-patrão, né, que é o dono da franquia, cada vez mais rico e expandindo os negócios. Graças ao sucesso, né, dessa primeira equipe, que foi a SOC, a primeira loja dele, que deu o retorno que ele tanto esperava e fez com que ele abrisse outras lojas. O que eu aprendi no MEC? Aprendi disciplina. Eu lembro de um ex-gerente meu, o Luizão. Vou começar a citar os nomes aqui, porque eu vou jogar o link dessa live lá no grupo, né? Quem não tá assistindo agora vai assistir depois, que eu sei. O Luizão, eu lembro dele me falando uma vez: Viviane, você é tão bocuda, que ele chamava minha atenção. Ok, obrigada, né? Aí ele: nossa, você é tão bocuda desse jeito, você não vai parar em lugar nenhum. Aí toda vez que eu entro num atrito, olha que eu saí em 98 do MEC, né? Já tem aí 22 anos, vai fazer. Eu lembro dele falando isso. Inesquecível. Eu, assim, mostrava serviço. Então, por mais, assim, às vezes bocuda que eu fosse, eles, assim, toleravam muita coisa pelo trabalho, né? Pelas vendas. Era venda sugestiva, sugestão de vendas. Eu vendia muito, né? Era uma coisa, assim, que a gente tinha que bater o abençoado do ticket médio. E eu sempre que ficava no caixa, eu batia. O meu ticket médio era pouquíssimas vezes, só se não tivesse movimento. Mas se tivesse movimento, eu batia meu ticket médio. Então, aí lá naquela época a gente tinha assim, a gente entrava como atendente de lanchonete C, aí subia para B, ia para A, e daí eu fui subindo, né? Em 4 meses eu tive a minha primeira promoção. E o meu sonho era fazer carreira no MEC, mas não deu certo, né? Por um motivo, por um engano que aconteceu. Não tenho vergonha de falar, não, porque eu não fiz nada de errado. Mas eu dei brecha para que pensassem que eu fiz algo errado. E hoje em dia, eu entendo que isso aconteceu porque eu tinha que vir para São Paulo. Eu tinha que viver tudo que eu estou vivendo em São Paulo, né? Que eu vivi nesses anos que eu tô aqui e que eu tô vivendo até o momento. Se eu não tivesse saído lá da SOC, eu não teria vindo para São Paulo. Se eu tivesse seguido a carreira que eu queria seguir na época, eu não estaria aqui. Eu não teria os meus filhos, eu não teria vivido tudo que eu vivi. Então, aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu esse engano que me fez sair da SOC, né? E eu tô aqui agora dando, né, esse testemunho, né, dessa época, tendo muito orgulho de ter trabalhado lá. Tanto que, como eu falei, depois aqui em São Paulo eu quis repetir essa experiência, só que em São Paulo eu já tinha uma filha e não dava para mim ganhar tão pouco. Eu ganhava muito pouco, né? Era uma folga por semana, aqui já era uma escala diferente de lá. E eu tinha que me dedicar à minha filha, era bebê, às vezes eu ia pro Mac e levava ela, né? E tinha que esperar alguém ir lá na loja, isso aqui em São Paulo, para pegar a menina. A moça que olhava ela ia buscar ela lá na loja. Então, porque ela morava em outro bairro. Chegou uma hora que o que eu ganhava lá e não dava. Aí eu tive que pedir as contas para ir trabalhar em outro lugar, ganhar mais para dar uma condição de vida melhor para minha filha. Daí eu me separei, enquanto eu tava morando com o pai da minha filha, tava tudo bem. Aí eu me separei, eu tive que, infelizmente, sair do MEC e acabei não seguindo carreira lá. Mas, como eu falei anteriormente, abriu muitas portas. No MEC eu trabalhei, né, como eu falei, a maior parte do tempo no balcão, né, apoio canário, no Dessert Center, né, que é aqueles quiosques de sorvete, né, porque eu trabalhava muito bem nessas áreas, vendia muito, né, até poderia até vender mais, para ser bem sincera. Mas eu estava no começo de carreira, ainda estava aprendendo as coisas. Eu não via a vida como eu vejo agora. Né? Quando você é adolescente, você leva tudo muito a ferro a fogo. Né? E o MEC me ensinou a isso. A meio que colocar um freio
em mim, em muitas coisas, né? Eu comecei a perceber que nem tudo eu poderia falar, nem tudo eu podia fazer, que nem tudo era festa, né? Então isso o MEC também trouxe para mim, né? A responsabilidade. Foi meu primeiro trabalho registrado. Eu comecei a trabalhar com 12 anos no supermercado, lá na Vila Progresso. Era o supermercado Igreja, né? Para quem mora para lá sabe qual era, já ele não existe mais, depois virou uma academia, muitos anos depois. Enfim, mas o primeiro trabalho registrado foi no MEC em 97, né? Então era muita coisa nova para mim. Foi quando eu acabei saindo de casa, né? Porque eu não aguentava mais apanhar, né? Do meu pai. Todo mundo já sabe dessa história que eu já falei sobre violência doméstica. Então foi meu primeiro trabalho registrado, eu resolvi sair de casa. E eu lembro do Rodrigão, né? Ele me dá muitos conselhos. Ele observava assim de longe assim, né, meu comportamento, algumas atitudes minhas, e ele chegou muito a conversar comigo, né, querendo dizer que o caminho não era por ali. Então, Rodrigo, muito obrigada. Eu sempre te admirei muito como pessoa, né, que você entrou como atendente lá e tá no cargo, né, altíssimo hoje em dia no MEC, depois também de mais de 20 anos. Você conseguiu galgar, você conseguiu seguir um sonho que eu também tinha, mas eu fui por outros caminhos, mas você conseguiu chegar onde eu queria chegar. Então, muito obrigada e parabéns, Rodrigo Soares, por isso. O Luizão também, o Luiz, até a última vez que eu fui, há uns 2, 3 anos atrás, a SOC, ele estava lá, eu não sei se ainda está. E eu dei um abraço nele também, né? Agradeço ao Luizão por tudo que ele me ensinou lá dentro. Eu deixei muito de ser muito bocuda mesmo, Luizão, graças a você. E eu sempre lembro de você me falando essas palavras. Então, eu tenho muito, né? O que agradecer a todo mundo. Tem outras pessoas lá que trabalharam comigo, né? Que também significam muito na minha vida. E é por isso que eu, né, estou nesse grupo da SOC, porque eu quero manter contato com elas. Como eu falei, tem pessoas que estão fora do Brasil. O Jairinho, que eu amo de paixão. Ele é mais novo que eu, e era bem mais novo que eu na época. Ele era até menor de idade. Trabalhava no diurno, mas a gente tem uma amizade, né? Tinha, porque a gente meio que se afastou. Mas logo que eu vim para São Paulo, a gente ainda tinha uma amizade muito forte, né? E o tempo foi afastando, mas o carinho que eu tenho por você ainda existe. Tem o André, que a mãe dele, né, a dona Sandra, é a minha comadre. A nossa amizade foi tão forte naquela época que eu dei a minha filha mais velha para a mãe dele batizar e eu frequento a casa dele até hoje. Agora porque, né, eu e os pais dele somos compadres, né? Então a gente, né, tem essa amizade, esse amor até hoje, né? São outras pessoas também que eu posso dizer. A Rita, que entrou junto comigo, que estava no Cefam, embarcou junto comigo, saímos do Cefam juntas, entramos no MEC juntas. Aí eu saí do MEC, ela continuou lá, né? Amo você também de paixão, Rita. E assim são muitos nomes que eu posso dizer aqui. Eu acabei entrando no MEC por causa das gêmeas, né? Da Simira e da Sinira, que elas trabalharam antes que eu tenho a Simira como a minha irmã de coração. De vez em quando a gente se desentende porque nós somos totalmente diferentes uma das outras, mas eu a amo de paixão, né? Para mim nós somos a mesma família. Você é minha irmã que eu não tive, né? É muito amor envolvido realmente, né? Temos outros gerentes também, né? Que significaram muito na minha vida, profissionalmente falando, já deixo aqui bem claro, né? O Fabinho, que faz aniversário bem próximo de mim, né? Nós praticamente fazemos aniversário juntos. Deixa eu ver, o Altemar, né? Que foi meu gerente também. E eu peguei essa época que ele subiu de cargo. O Ricardo, o Fabrício, o Carlos Fabrício, eu tinha uma cisma com ele, que um dia eu cheguei para ele e falei assim, o que você tem contra mim? Por que você não gosta de mim? E ele levou o maior susto, tipo, hã? Né? O que essa menina tá falando? Porque eu realmente eu tinha uma cisma muito grande que ele não gostava de mim. Peguei também essa época que ele subiu de cargo, o Ricardo também. O Ricardo
Eu sempre achei ele muito coxinha, né? Enfim, nós trabalhamos juntos, o Claudinho, a Letícia, a Lilian, toda essa galera tinha subido, né, para cargo de coordenador. E eu, assim, os admirava muito, porque eles estavam galgando o que eu queria lá dentro na época. Então, muito obrigada, né, por tudo que vocês me ensinaram. Eu lembro que tinha a Flávia, que a gente chamava de vó, também era uma fofa, linda, sempre lembro dela. Todo o pessoal do fechamento, quando eu tinha que ficar no fechamento, sempre me ajudavam também. Muito obrigado, né? O pessoal, né, da cozinha, que acabava sendo o pessoal do fechamento. Muito obrigada por tudo. De vez em quando eu adorava, de vez em quando, eu adorava ficar lá no corredor, né? Era, né, nuggets com meia, nuggets com 12, filé. E assim, eles me ajudavam quando eu precisava também, né? De vez em quando até ficava na fritura, mas eu não gostava nem de ficar na fritura, nem de ficar na torre. A torre é onde é que a gente prepara os refrigerantes, né? Quando eu ficava na chapa, também os meninos me ajudavam, e ó, que era puxada ali, ó. Nossa, era realmente puxado trabalhar na chapa ali, e eles me ajudavam. Não era fácil ter que lavar a chapa no final do dia, não. Ainda ficar na chapa não era tanto, ficar ali com a cara cheia de gordura. Mas limpar a chapa, ter que jogar aquele produto que subia aquele cheiro de ácido no nariz da gente, era só por Jesus na causa. Eu não sei se vocês lembram o caso de uma menina nova que entrou, eu não lembro o nome dela, que ela caiu com as mãos na chapa e queimou as mãos dela. Ela acabou sendo afastada e nunca mais voltou. Acho que os pais dela traumatizaram ela, né? E eu lembro também que na época que eu entrei, tinha um trote, tipo, que pedia pro pessoal ligar o gás da chapa. Para quem não sabe, a chapa é elétrica. Então os novatos, mas como eu já tinha amigas que já tinham trabalhado lá, né? Eu já era meio ligeiro no negócio e eu não caí nessa, mas eles tentaram falar para eu ligar o gás da chapa. Só que eu não caí nessa. A época de Mac Festa, em Patrícia Costa, né? Que a gente chamava de carinhosamente de foca. Altas Mac Festa que a gente deu, ainda depois, no final, o pessoal pedia pra gente descartar o bolo, principalmente quando comprava aquele bolo horroroso de doce de leite, que eu nem sei se existe, porque era o brigadeiro ou doce de leite, só tinha essas duas opções. E daí a gente ia comer bolo escondido lá no DML. E eu e Michele, principalmente, né? A gente adorava. Eu lembro que uma vez eu e Michelle tava comendo esse bolo escondido no DMR, que era o lugar onde se jogava saco de lixo. E para comer escondido a gente entrava lá. Aí o Sandrinho, né, o Formiga, pegou a gente dentro do DMR e a gente com a boca suja de bolo, porque tinha que, né, praticamente enfiar o bolo na boca para comer escondido. E era porque era um bolo pago, né? Mas aí a pessoa não queria levar, porque rico não gosta de levar marmita, né? Isso é bem coisa, né? Eles acham que é coisa de pobre. E a gente ficava com o resto do bolo. A gente com a boca suja e ainda dizendo na cara de pau que não tava comendo, né? Enfim, né, são coisas que acontecem no MEC. Mas um fato que eu não posso deixar de esquecer, que aconteceu comigo no MEC, foi que eu sofri uma situação extremamente racista. Entrou alguns meninos e nesse dia eu tava no lobby. O que é lobby? É a pessoa que fica designada para limpar o salão. Entraram esses filhinhos de papai. Dá para perceber pela vestimenta, pela fala e também porque um deles acabou falando que era filho de juiz. E chegou um momento, eu tava limpando, tava com esfregão, porque eu também odiava ficar no esfregão. Mas de vez em quando a gente tinha que ir, né, pro trabalho de limpeza também, né? Então eu tava dizendo, acho que mesas e bancos, esfregão. E eles derrubaram o refrigerante de propósito no chão. E eles falaram algo tipo de que eu estava ali para limpar. Porque não, o que acontece no MEC? Quando você derruba alguma coisa, o MEC te dá outro. Se você derrubar um copo de refrigerante dentro da loja, você leva o copo para quem está gerenciando o balcão e a pessoa vai te dar um outro refrigerante, outro milkshake, um outro suco. Enfim, mas eu vi que todos eles derrubaram. Eles derrubaram 4 copos de 500 ml. Imagine 2 litros de coca com gelo no chão.
ao mesmo tempo. Para eu limpar, e quando eu fui limpar, porque eu não estava próxima a ele, aí que eu ouvi essa questão racista, né? Eles estavam deixando bem claro que a minha função ali era de limpar a sujeira que eles tinham acabado de fazer. E eles falaram isso rindo muito. Aí eu limpei, e quando eu entrei para lavar esfregão, eu tava chorando. E o Rodrigo viu e ele perguntou para mim que tava chorando. E eu não queria dizer porque eu fiquei com medo de ser mandada embora. Aí ele insistiu: não, você não vai sair daqui, porque eu tinha que lavar esfregão e voltar para passar novamente, né? Porque só duas vezes não seria suficiente para limpar 2 litros de refrigerante. Aí ele insistiu, eu contei. Ele na hora chamou seguranças do shopping e pediu para colocar os meninos para fora. Foi na hora que ele falou: se você sabe com quem você tá falando, essa filha do juiz fulano de tal. E ele não se importou, né? Ele ainda deu o maior sermão nos meninos e colocou para fora. Aí toda aquela admiração que eu tinha pelo Rodrigo aumentou muito naquela hora, né? Porque eu tinha certeza que ele não ia ficar do meu lado. Eu lembro que tinha uma outra funcionária que chamava Vivian e ela assim olhou para mim perplexa, e ele mandou essa Vivian ir lá terminar o serviço que eu tinha começado de limpeza. E ele foi lá e falou isso para os meninos e pediu para o segurança colocá-los para fora. Então, por isso também eu admiro cada vez mais, porque ele me defendeu no momento que eu achei que todo mundo ficaria contra mim. Porque eu não tinha a maturidade que eu tenho agora. Agora eu saberia lidar com essa situação, que se bobear eu mesmo teria pedido para o segurança tirar eles fora da loja. Agora, com 42 anos. Mas na época, com 19 anos, eu não tive reação e me senti muito humilhada. Então, muito obrigada por mais essa, Rodrigão. Você realmente foi, não somente meu gerente, mas foi meu parceiro, realmente. Enfim, a gente se divertia muito, a gente curtiu todas as baladas de Sorocaba da época. Quem lembra aí da Factor Music? A gente chegou a fazer uma festa lá. Nossa, foi muito, muito, muito da hora mesmo, foi muito legal. Eu me diverti muito. Eu não poderia sair muito, eu não podia sair muito com eles, porque, né, quem me conhece sabe que eu tenho um pai que é extremamente cuidador e zeloso, que determinava a hora que eu tinha que voltar para casa. Então, era um problema, porque eu não podia dormir fora de casa. A primeira noite que eu dormi fora de casa, eu acabei saindo de vez de casa, né? Que a briga foi tão grande, a briga foi tão pesada, né? Eu fui tão humilhada pelo meu pai que eu acabei saindo de casa. Eu tomei essa atitude e nunca mais, né? Não, até voltei uma vez, para nunca mais, pela segunda vez, voltar. Enfim, mas a gente se divertia muito, a gente curtia muito, a gente parece que não cansava, a gente trabalhava muito, corria muito, mesmo quando ficava no fechamento, mas a gente ainda tinha ânimo para sair. A gente ia lá no Night Dog, na Barão de Tatuí. Eu lembro que, assim, eu não tomo cerveja, eu só tomo destilado doce. Ultimamente não tô tomando nada, mas naquela época eu só tomava destilado doce. Mas a gente pedia altas tábuas de picanha. O Night Dog, acho que é o único estabelecimento que eu conheci de Sorocaba e de São Paulo também, que realmente serve picanha. Porque o restante eles usam contrafilé, eles usam colchão mole, assim qualquer coisa, dizendo que é picanha, porque eu conheço picanha, né? Mas lá no Night Dog, eu não sei hoje, mas há mais de 20 anos atrás, servia verdadeiramente picanha. A carne chegava a derreter na boca, era muito bom, né? Essas noites que a gente ia pra Soft, e aí depois a gente comia na Night Dog, que a gente ia para outros lugares lá no Campolim. Era maravilhoso, assim, eu tive grandes momentos. Quando eu entrei lá, eu fui super bem recebida, eu fiz entrevista com o Rodrigo. Foram 2 etapas, eu passei nas 2 etapas com ele. A Rita fez com o Alex Campos, que era o menino do ADM da época, né? Também tá lá no grupo com a gente. Então, assim, e foi um sonho, né? Esses dias eu até marquei lá no grupo do McDonald's que a gente tem, né? McDonald's pessoal dos anos 90, que o Eugênio me colocou na torre. Ele foi o primeiro que me colocou na torre e eu odiava fazer refrigerante. O Eugênio também
Foi um gerente maravilhoso. Ele é muito parecido com o Mr. Bean. Eu não sei se ele ficava furioso de eu falar isso pra ele, mas você tem a cara do Mr. Bean. Desculpa, geninho, né? Mas eu também te admiro pra caramba, né? Então é isso. Temos várias outras amigas que a gente pode falar aqui. A Patrícia Iris, a Patrícia Foca eu já falei, que é a Patrícia Costa. A Rita eu já falei. Deixa eu ver quem mais era. Tinha quem? A Kelly Parry, a Kelly Cruz, a Karen, que são esse pessoal que tá lá no grupo do WhatsApp, que foram as pessoas que trabalharam comigo. Carlos H, Andinho, tinha o Nitão, que é irmão do Jairinho, o Elvit, deixa eu ver quem mais. Nossa, era muita gente mesmo. E eu lembro de todos vocês, mas se eu ficar falando o nome aqui, pessoal noturno, diurno, fechamento, abertura, não vai acabar hoje nessa história. Graças ao MEC eu conheci o Weber, que hoje ele não é mais meu amigo, mas ele foi meu amigo até o meu casamento. E foi o meu ex-marido que acabou estragando nossa amizade. Eu não sei o que o meu ex-marido falou pro Weber, que o Weber não fala mais comigo, mas foi graças ao Weber que eu vim morar em São Paulo. Porque o Weber saiu antes de mim, da SOC, e veio morar em São Paulo. Aí ele foi passear no final do ano em Sorocaba. Ele falou: tô morando em São Paulo, vambora? E ele já tava trabalhando no MEC aqui, na loja AUG, que é a loja Augusta. E graças a ele eu vim parar aqui em São Paulo. Então tudo aconteceu como tinha que acontecer. Próximo do Natal eu acabei saindo do MEC. Em 98, em 99, em 4 de janeiro de 99 eu já estava aqui. Mas, né, ele não é meu amigo hoje, por opção dele. Mas ele foi meu amigo, eu tenho muita consideração a ele, porque ele me estendeu a mão quando eu vim para São Paulo. Eu não fiquei na rua porque ele me acolheu na casa dele. Né? Então eu tenho muitas lembranças muito boas, né? A Tereza, né? Tereza, assim, te admiro pra caramba. Né? Você falou que não ia participar da live comigo, mas eu te admiro pra caramba, Tereza. Fica aí também meu abraço a todos vocês. Né? De coração, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todos, né? Por todo o pessoal que era da gestão, por todos os funcionários, os treinadores, né? Que trabalharam comigo. A Cíntia a Regina foi minha treinadora. Aí eu lembrei do André Dorta, né, que também o André, ele acreditava muito em mim, ele que mais me colocava no balcão. O André não me tirava do balcão por nada, né? E eu acabei aprendendo a vender, aprendendo a atender com excelência graças ao Dorta, né? Então, muito obrigada a todos vocês, de coração, né? As pessoas que eu conheci que não trabalharam comigo, mas que eu conheci no grupo, né, dos anos 90, do McDonald's, que eu tô conhecendo lá no WhatsApp, ó. Muito obrigada de coração mesmo por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês me ensinaram. E se eu causei algum desconforto em algum momento em alguém, porque naquela época eu era bem bocuda, bem atrevida mesmo, peço desculpas, né? Eu quero me retratar aqui, né? Mas no mais, o que eu tenho mais a dizer são todos os agradecimentos, né? O Tiago, né? Igor, é muita gente, é muito nome que passou. Quem eu não falei o nome, não se sinta aqui ofendido, mas eu lembro de vocês de todo o coração, de verdade mesmo, e muito obrigada. Agradeço também a Deus por essa experiência, né? Como eu falei, tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer, e o MEC me ajuda até hoje, né? As MEC Festas foi os primeiros contatos que eu tive com recreação, pós o estágio do magistério do Cefam, né? E daí me ajudaram muito a aprender a ser recreadora também, né? Até hoje eu tenho aquela musiquinha do Mac que era a abertura, né? É tanta experiência, tanta coisa boa que até passa por cima das ruins, passa mesmo. É a Benê, que era do ADM, e ela é prima da minha comadre Rose, que é madrinha do Heitor. Eu não lembro de tê-la visto lá, mas eu lembro que ela trabalhava lá, porque do ADM só ia o Alex lá,
né? Mas muito obrigada, mas cuidava, né, do nosso salário lá, né, na parte do RH, então também muito obrigada, né? E a gente vai ter essa oportunidade de se conhecer pessoalmente. Porque aqui, né, vamos ver se rola, depois que acabar essa pandemia, um encontro com a galera da SOC, da SOB, né, do Drive, de quem tiver lá por Sorocaba, porque muita gente já não mora mais lá, a gente fazer um super encontrão. A gente pode ir lá na SOC para matar a saudade e depois ir para outro lugar. Então fica aqui, ó, minha mega sugestão. Eu sei que a Camila, a japa que eu mais amo na vida, né, Camila Faiacida, super apoia nessa ideia. Então nós vamos tentar aí, depois que acabar essa pandemia, fazer um super encontrão pra gente matar saudades, tá ok? Beijo no coração de todos do MEC, de todos que assistiram essa live. Muito obrigada, tá? Depois eu vou baixar essa live e vou postar lá no meu canal, Viviane Prudente Rubi. Quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve lá, deixa seu like, seu comentário, tá ok? E muito obrigada por tudo e até a próxima! Tchau, tchau!